Olá, queridos irmãos. Que o amor e a paz de Cristo esteja conosco neste momento de estudo e de reflexão. É uma alegria estar aqui com vocês novamente para conversar sobre um tema tão útil, tão importante para o nosso processo evolutivo, que é a prática do bem. Meu nome é Adriene, sou uma mulher de pele branca, com mais de 50 anos, tenho cabelos escuros que estão presos neste momento por um rabo de cavalo. Atrás de mim temos uma parede branca com uma planta, bambu, e com ursos pandas brincando nesse bambu. É uma ilustração infantil. Temos também uma estante de livros branca, com livros espíritas, livros infantis, livros de estudo. Temos também uma prateleira com bonecas, pequenas bonecas, lembranças da minha infância. Hoje, o nosso estudo tem como base o capítulo 20 do livro Sol nas Almas, que é o capítulo intitulado Dar. Trata da prática da caridade e das qualidades, das virtudes que são necessárias para que você possa praticar a caridade. Bom, para a harmonização do nosso ambiente, vamos fazer uma prece e logo após eu vou ler o capítulo do livro Sol nas Almas. Convido todos a se sentarem confortavelmente. Se estiverem confortáveis, a fechar os olhos. Vamos pedir agora ao nosso querido amigo, Mestre Jesus, que abençoe o nosso estudo para que possamos aprender, para que possamos relembrar o que já foi nos ensinado pelo Cristo, o que já foi exemplificado pelo Cristo e por tantos outros espíritos do bem que já estiveram aqui no nosso planeta. Estejamos de coração e mente abertas para ouvir e compreender o que é a caridade. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ler agora para vocês o capítulo do livro, capítulo Dar. Com Jesus, o divino mestre do bom exemplo, dar o que temos em favor dos outros é associar várias qualidades de espírito que, em conjunto, compõem a caridade. Por isso, na ação de dar, observa os 10 mais expressivos estados da alma que nos irmanam as forças superiores. Gentileza, dá sem humilhar quem recebe. Humildade, dá disfarçando o gesto de dar. Compaixão, dá sem salientar a deficiência dos semelhantes, mas sim a exaltar-lhes a melhor parte. Discrição, dá sem alarde e sem ostentação de virtude. Indulgência, dá sem relacionar a ingratidão ou a incompreensão que lhe venham em troca. Alegria, dá com aprazimento e simpatia, irradiando otimismo. Fraternidade, dá indiscriminadamente, sem condições ou preferências. Condescendência, dá sem a preocupação de que os supostos beneficiários possam ser falsos necessitados. Dá sem a preocupação, vou repetir, dá sem a preocupação de que os supostos beneficiários possam ser falsos necessitados. Desinteresse, dá sem perguntar de qualquer natureza, sem exigência disso ou daquilo, e sem essas ou aquelas intenções secundárias. Disciplina, dá criando o hábito de dar periodicamente.
Lembra-te de que para nós não deve haver desconhecidos, porquanto todos somos irmãos, e no ambiente espírita mesclam-se as raças, as classes, as idades e os temperamentos em demanda da integração na solidariedade real. Tudo que existe na Terra está submetido às leis do universo. Tudo. Os milhões de sóis, que são as estrelas, não dissipam as trevas da noite, mas o sol, vigilante, sozinho, por mais próximo de nós, acende e garante o esplendor do dia. Ajuda, pois, aquele que te partilha a marcha, o teu próximo mais próximo, aqui e agora, hoje e sempre. Esse texto nos fala muito sobre a prática da caridade, destacando que a caridade envolve muitas qualidades. A forma como a gente pratica a caridade, o que a gente precisa ter de virtude dentro do nosso coração, como gentileza, humildade, compaixão, discrição e alegria. Cada um desses atributos contribui para a verdadeira caridade. E o que me chama muita atenção nesse texto é que muitas vezes a gente fica com essa preocupação, né? Dar sem a preocupação de que os supostos beneficiários possam ser falsos necessitados. Porque se eles estão ali pedindo, é porque eles estão necessitados, seja de um bem material ou até mesmo de uma palavra, né, de uma questão moral. Eles estão necessitados de algo. Então a gente precisa sim fazer a caridade sem pensar para quem eu estou dando, né? Fazer de coração. Então, cada um desses atributos que a gente falou nesse texto contribui para essa verdadeira caridade, que deve ser exercida com altruísmo e amor ao próximo. E esse texto ressalta também a importância de ajudar os próximos mais próximos no momento presente, sem discriminação, sem julgamento. Isso como forma de vivenciar os ensinamentos do Cristo. Quem é o meu próximo mais próximo? Será minha família? Meus filhos? Meus pais? Tios? Avós? Alguém que trabalha junto comigo? Alguém que eu vou trabalhar e durante 8 horas do meu dia ou mais eu estou junto com aquela pessoa? Isso é uma reflexão. Quem é o seu próximo mais próximo? Olha em volta de você. Quem é que está próximo a você? Essa pessoa ela está necessitada de alguma coisa? Ela lhe pediu alguma ajuda? Não é? Você percebe que ela precisa de algum apoio? Pode ser um ouvido para escutar? Às vezes as pessoas têm necessidade de falar. Você pode fazer a caridade emprestando o seu ouvido, o seu tempo, né? E pode ser alguma questão material também. Mas a gente precisa ser caridoso primeiro com o próximo mais próximo. Pensem, quem é o seu próximo mais próximo? E você precisa estar ali para praticar a caridade. E quando a gente vê o parágrafo final desse texto, né, a gente vê que esse texto nos convida a uma solidariedade universal, mostrando que o verdadeiro ato de dar transcende a matéria, sendo iluminado pela força do bem, quando ele fala dos planetas, né? Ele fala dos sóis, estrelas, o sol que nos aquece, né? E que entre nós, eu acho muito interessante que entre nós não há desconhecidos, porque nós já nos encontramos em outras vidas. Então, aquelas pessoas que a gente encontra são pessoas que nós já encontramos em algum momento, em outras vidas também. Então, não há desconhecidos. Quem você está auxiliando, a quem você está praticando essa caridade, é alguém que você já conhece. E
Fazendo a conexão desse texto com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. A caridade, e a gente está falando que ela vai muito além de doar bens materiais. Ela envolve indulgência, envolve o perdão. A caridade envolve perdoar. Quando o irmão faz algo que me atinge, que me machuca, o perdão é uma forma de caridade. Lembrem de Cristo? Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, essa é uma questão também que a gente não pensa no dia a dia, né? Perdoar é uma forma de caridade. E todas as outras virtudes que compõem essa ação, né, de auxiliar o próximo, de praticar a caridade, estão descritas no Evangelho. A caridade tem que ser praticada sem ostentação, sem esperar recompensa, com alegria, né? Se alinhando aos princípios do amor ao próximo que o Cristo nos ensinou. Tem uma história num evangelho que eu gosto muito, né? Que é a história de uma mãe com uma filha. E está no capítulo 8 do evangelho que fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E o evangelho começa, né? Falando quem é aquela mulher de aparência serena, que traja roupas tão simples, mas cuidadas, que leva junto uma jovem ao seu lado, que também está modestamente vestida. Essa mulher e esta jovem caminham até uma casa humilde e são recebidas com respeito, com admiração. Sem hesitar, elas vão, entram num aposento modesto, encontra com uma mãe e com seus filhos pequenos. Essa mãe com seus filhos, ao ver aquela mulher e aquela jovem, elas se alegram, seus rostos se iluminam, aqueles rostos cansados, abatidos, famintos, se iluminam, pois a chegada daquela mulher com a sua filha é um sopro de esperança, é um sopro de esperança, de alimento para o espírito e para o corpinho físico também. Porque ela não leva só mantimentos para aquecer os corpos, para alimentar os corpos, ela leva palavras encorajadoras que abraçam os corações. Ela transforma aquele lar em um refúgio, ela transforma aquele lar num local de aconchego, garantindo que as crianças tenham o que comer, que elas estejam protegidas do frio, que elas possam ir à escola com dignidade. Até mesmo o leite necessário para os mais pequeninos nunca falta, graças à sua generosidade. E se algum deles adoece, ela não hesita em oferecer os cuidados necessários. Mas o seu trabalho não termina ali. Com o coração cheio de compaixão, aquela mulher visita o hospital onde está o pai daquelas crianças. Ela leva conforto para ele, ela leva palavras de apoio, notícias que tranquilizam aquele homem num leito de hospital. Ela leva notícias da família. Quando ela vai nas ruas, né, a sua carruagem, né, seu carro à espera, cheio de provisões, pronta para auxiliar outros necessitados. Ela não questiona crenças nem opiniões. Em seu coração todos são irmãos, filhos do mesmo pai. Ao final de um dia, ela fala para si mesma: ai, hoje eu comecei muito bem. Seu nome e sua morada são desconhecidos. Para muitos ela é o anjo da consolação, aquela que enxuga lágrimas e devolve sorrisos. À noite, um coro de bênçãos sobe aos céus. Católicos, judeus, evangélicos, protestantes, todos unidos em gratidão por sua bondade. Por que ela se veste tão simples? Uma das qualidades.
para que a sua presença não constranja aquelas pessoas que têm menos do que ela. E por que ela leva a filha dela? Para ensinar, aquela jovem é a filha dela. Ela leva a filha dela para ensinar o verdadeiro significado da caridade. A jovem quer ajudar. E a mãe explica: minha filha, que mérito há em doar aquilo que não é teu? A menina ainda não deve trabalhar, não tem recursos. E ela continua: a verdade, caridade, nasce do esforço e do coração. Aprenda a confeccionar roupas, a oferecer cuidados, a fazer algo que venha de você, não é? A sua energia. Assim, essa mãe dedicada semeia no coração da filha as virtudes ensinadas pelo Cristo: amor ao próximo, humildade e caridade genuína. A gente indo lá para o Livro dos Espíritos, nós temos questões que falam sobre o sentido da caridade. A caridade, como ensinava Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. Ser indulgente com as imperfeições dos outros é uma forma de caridade. Perdão das ofensas. Mas o que seria esse sentido que Jesus nos ensinou, o sentido da caridade ensinada por Jesus? A caridade é o amor em ação. A gente não precisa nos amar o nosso próximo. Então, a caridade é o amor, esse amor que a gente está aqui para aprender, que a gente ainda está em aprendizado desse amor. A caridade é o amor em ação. E se ela é o amor em ação, eu tenho que ser caridosa para comigo também, perdoar-me por algumas coisas que eu fiz de errado, seja, acredito que principalmente por ignorância, porque eu acho que a maioria dos nossos erros é por ignorância. A gente não sabia e a gente fez errado. Então a gente se perdoar pelos nossos erros, a gente perdoar o próximo, ter indulgência com as imperfeições do próximo, porque o próximo também está aqui aprendendo como nós. Não julgar, doar bens materiais, doar o seu tempo, sem julgamento, sem exigir nada do outro, deixar que o outro progrida dentro do seu tempo, né? A caridade é amor em ação. A gente precisa amar o próximo e fazer o bem que a gente possa fazer. E uma outra questão também que me veio aqui agora é que eu também faço a caridade quando eu respeito o tempo do outro. Muitas vezes a gente quer ajudar e o outro fala: não quero ajuda. Sejamos caridosos. Vamos dar esse tempo para o nosso próximo e falar: ok, meu irmão, você não quer ajuda neste momento, mas eu estou aqui. Quando você precisar, me chama que eu te auxilio. Mas se ele não quiser ajudar naquele momento, a gente respeita, faça uma prece para esse irmão, né? E segue, continua auxiliando, continua praticando esse amor em ação. E essa história também fala sobre o auxílio ao próximo, né? Ao nosso irmão mais próximo. Aqueles que estão no mesmo bairro, na mesma casa, na mesma vizinhança, no mesmo bairro. E eu diria que essa mulher, essa mãe, ensinando essa filha a prática da caridade, né? Que coisa linda! É lindo isso, você vê uma mãe ou um pai, nesse caso é uma história, conta a história de uma mulher, mas poderia ser um homem, ensinando também para o seu filho, para a sua filha, né, a prática da caridade. E a gente tem tantos exemplos, seja no meio espírita,
seja em outras religiões, pessoas que praticaram a caridade, que praticaram esse amor em ação. Aqui no Espiritismo a gente tem, acho que são vários, né? São vários. Me veio aqui na mente agora o próprio Kardec, que dedicou horas, estudos de sua vida, enfrentou várias situações adversas, mas ele perseverou, né? De certa forma, ele teve essa caridade para conosco, porque ele nos trouxe o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, as informações da espiritualidade que ele nos trouxe para nos alimentar atualmente, a alimentar tantas gerações depois dele. Então ele, para mim, ele foi um dos primeiros. Ele fez essa caridade. Ele fez a doação do tempo dele, a doação da paciência, né, conosco. Nós temos mais recente o Chico Xavier, que, sem palavras, né, ele dedicou a vida dele ao auxílio ao próximo. Sempre muito humilde, sempre muito dedicado e com muita disciplina. Nós temos também Divaldo Franco, que está num momento delicado agora de sua vida, precisando das nossas preces, nossas orações. Mas Divaldo fundou a Mansão do Caminho para cuidar de crianças, para auxiliar com a alimentação do corpo, do espírito, fornecendo educação a milhares e milhares de pessoas, a milhares e milhares de espíritos, demonstrando esse amor, essa grande fraternidade na prática do bem. Divaldo Franco. E nós temos também outros exemplos, que são exemplos que não são do Espiritismo. Nós temos aí a Irmã Dulce, que era pura gentileza, era disciplinada, ela trabalhava muito em favor dos mais necessitados, dos mais humildes. E uma coisa também que a gente não se lembra, mas é bom a gente se lembrar, para em nossas preces agradecer aos profissionais de saúde que se doaram durante a pandemia, que trabalharam em hospitais lotados, que passaram por tantas situações adversas, mas eles estavam ali de bom grado, né? Passando por situações difíceis, tristes, mas eles estavam ali cuidando da gente, cuidando do próximo. Olha que exemplo lindo de prática da caridade, né? O amor em ação. Os profissionais de saúde, e principalmente na época do Covid, né, eles sempre fazem, mas na época do Covid o trabalho foi intenso, foi sofrido, e eles estavam lá, eles estavam colocando a saúde deles, a vida deles em risco, mas eles estavam lá. E quantos não foram para o plano espiritual? Mas eles estavam ali nos amando, praticando a caridade conosco. Isso é muito lindo. Agora, mais recentemente, quem retornou para a pátria espiritual, o Papa Francisco, não é? A gente, pelo menos eu, assisti algumas notícias, algumas matérias sobre a vida dele e como ele tratava as pessoas de uma forma respeitosa, amorosa. Ele escutava, ele abençoava. Nós temos muitos exemplos, mas por que que, tendo tantos exemplos, pra gente já ir fechando, né? Com tantos exemplos, por que que até hoje a gente ainda está aqui para aprender, 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 não é? Porque nós ainda temos muitos vícios no nosso coração. E nós precisamos compreender essa forma de caridade, esse amor em ação, a bondade, a compaixão, para poder praticar, exercer no nosso dia a dia.
Agradeço a vocês e levo esse convite a vocês. Bora praticar a caridade. Bora todo dia fazer um ato de caridade com quem está próximo da gente. Vamos levar no nosso coração essa prática. Vou finalizar agora com uma prece, agradecendo, Senhor, mais uma oportunidade de conhecer exemplos, de falar sobre a caridade, sobre a prática do bem, desse amor em ação. Que o Senhor abençoe todos em seus lares. Que assim seja, graças a Deus.